Aleluia, glória a Deus, que maravilha. Aleluia. Esse é o nosso culto, amém? Lugar de alegria. Estamos em festa por tudo aquilo que Deus está fazendo e está disposto a fazer nas nossas vidas. Seja bem-vindo, amém? Esse é o nosso culto. É uma alegria para mim estar servindo hoje aqui. Chegamos quarta-feira e desde quinta-feira temos feito um trabalho de supervisão e tem sido maravilhoso acompanhar o que Deus está fazendo neste lugar, amém? E através de vocês, que Deus reuniu um pouquinho distante, aqui já é quase norte, né? E o ministério sendo representado, ficamos felizes demais pelo casal, né? Cícero e Lucinha e a família Veras, que Deus tem levantado. Acredito que você pode dar testemunho da bênção que tem sido esse dom que Deus levantou para estar à frente dessas obras aqui no Maranhão. Trago a saudação, né, do apóstolo Guto, Renato, toda a diretoria. Quando eu comuniquei para eles que estava planejando vir para esse período de supervisão, eles celebraram e motivaram, disponibilizaram a vinda do amado Cleanto, que foi um suporte maravilhoso no nosso trabalho de supervisão, ministrou aqui hoje de manhã. Então, vocês são amados demais, amém? Aqueles que têm a oportunidade de nos visitar, podem experimentar mesmo do amor da nossa diretoria. Não podemos estar aqui todo o tempo, mas estamos celebrando o que vocês estão fazendo. É maravilhoso saber que Deus encontrou corações disponíveis para estar colocando essa missão que Deus deu para esse ministério em prática, amém? Então é uma alegria. Eu queria colocar o vídeo do apóstolo Guto, ele quis... Olá, meus queridos, eu sei que vocês estão reunidos aí com o pastor João Roberto, com o Cleanto e também com o pastor Cícero e Lucinha. Que bênção poder reunir a família Verbo da Vida e a gente contar com vocês para estabelecer, para fazer o progresso da nossa igreja e também falar sobre coisas que são muito importantes para o ministério. Saímos praticamente já há 2 semanas da nossa conferência de ministros. Eu creio que alguns de vocês estavam lá e como foi maravilhoso essa festa que o Senhor fez, né? E Deus tem nos conectado com tantas bênçãos, né? E tanta coisa tem acontecido no nosso ministério de forma repentina. Eu acredito também que coisas especiais de Deus vai acontecer aí nesse estado, nesse lugar onde Deus tem feito grandes maravilhas. Então, celebre aí essa reunião, que vocês possam mesmo estar melhorando a cada tempo, para que a gente possa mesmo glorificar o nome de Jesus. Um grande abraço. Eu sei que Deus vai nos dar a oportunidade para estarmos juntos num tempo propício. Um grande abraço, valeu. Aleluia. Que maravilha. Temos uma liderança que tem sido exemplo, referência, tem servido a Deus, né? Eu fico muito confortável em estar embaixo de uma liderança que nos inspira, né? Que traz mesmo essa vontade de melhorar e de avançar no que Deus tem. Queria colocar daquilo que Deus trouxe ao meu coração para estar ministrando nesta noite. Sei que esse mês vocês estão debaixo de uma instrução, de um tema sobre servir, e o que veio ao meu coração está dentro desse tema. Nós vamos estar compartilhando. Deixa eu te ajudar a ficar pronto, amém? Para aquilo que Deus vai estar compartilhando. Como é que você está? Se reposicione aí, para que isso foi gerando uma decepção, ao ponto de pensar que aquilo não era para mim, né? Igreja não era para mim, evangelho não era para mim, porque coisas diferentes aconteciam na vida dos outros, mas não acontecia o mesmo comigo. Era porque eu estava apenas lá, estou aqui, Senhor, se tu quiser fazer alguma coisa, faz. Mas quando a gente vai olhar na palavra, se faz necessário uma iniciativa da nossa parte. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus, e só assim Ele vai se chegar a você.
Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. E se eu entrar, aí sim, a coisa começa. Eu vou compartilhar com ele, ele comigo. Eu quero mesmo que o Senhor possa te alcançar e que você saia daqui cheio de esperança, animado para colocar em prática o plano e o propósito que Deus tem na tua vida. Eu te afirmo, se você deixar acontecer o que Deus tem a teu respeito, você vai ser uma pessoa muito feliz e realizada. Eu te asseguro. Outra informação precisa: Deus tem um propósito com você. Não existe esse negócio, quem dera Deus tivesse um plano na minha vida, como é bonito o plano que Deus tem na vida daquela pessoa. Não, a Bíblia diz: não foram vocês que me escolheram, antes eu vos escolhi e vos designei. Há um desígnio para você. Você está cumprindo isso? Você sabe o que é que Deus espera de você? Então nós vamos falar sobre servir hoje à noite. E eu queria te levar primeiro para o texto de Mateus, capítulo 20. Sei que provavelmente esse texto é lido nas ocasiões desse tema ou citado. Mateus capítulo 20, eu vou ler o versículo 26 e o versículo 27. Diz assim: são palavras de Jesus: não é assim entre vós. Esse não é assim, é porque eles evidenciaram aqui um comportamento que gerou até uma contenda entre eles. E quando eu falo entre eles, era os discípulos, que vieram a ser os apóstolos, ou seja, era o grupo de Jesus, que estavam sendo alcançados, evangelizados, e eles evidenciaram uma tendência que talvez se ache em você ou em mim, e a gente precisa ir identificando para ir santificando. O que não é aprovado por Deus, a gente solta. O que é recomendado por Deus, a gente pega. Isso é a santificação, que a Bíblia diz que a gente deve seguir, a gente deve praticar, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Ou seja, não vai ter Deus em manifestação, não vai ver Deus agindo. Você está comigo? Então tem coisas que nós precisamos soltar. E esse grupo, eles partiram, dessa busca que Jesus identificou como uma tendência mundana que acompanhava eles mesmo depois de convertido. Então isso chama a nossa atenção. Será se tem coisas que continuam acompanhando a nossa vida mesmo depois de convertido? Se você quer um encorajamento para reconhecer, eu te digo: muitas coisas me acompanharam mesmo depois de convertido. E a exposição da palavra de Deus foi revelando aquilo, como um lixo que precisa ser removido. E eu me despertava: ainda tem isso na minha vida, eu ainda penso assim, eu ainda tenho essa tendência, eu ainda nutro esse valor, e você vai soltando. Então esse grupo chegou para Jesus e disse assim, dois deles disse: concede que no teu reino, era a mãe pedindo pelos filhos, esses meus dois filhos ocupem lugar de influência, eles estejam ao teu lado direito e ao teu lado esquerdo, ou seja, nas posições de autoridade, nas posições de liderança, nas posições de honra. E Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. E daí gerou um atrito, porque se dois queria ser maior, os 10 estavam sujeitos a estar embaixo, e eles também não queriam estar embaixo. E diz que houve uma contenda entre eles. E para Jesus apaziguar aquela contenda, ele trouxe esses versículos, ou essa fala que esses versículos registram, que diz assim: não é assim entre vós, pelo contrário. Então é o contrário, diga comigo, é o contrário. Então, se no mundo a gente foi influenciado a querer as melhores coisas, ter vantagem sobre outros, no reino de Deus é o contrário.
Então a gente precisa mesmo trabalhar isso. Talvez você diga, pastor, então eu acho que o meu novo nascimento não aconteceu direito não, porque eu não tenho essa espontaneidade de estar embaixo, de me submeter, de servir. Eu tenho essa arrogância, faz parte da minha personalidade, minha família carrega essa linha soberba. Eu te digo, você nasceu de novo. Você está tendo a oportunidade de ser santificado para desfrutar de um bem que o mundo está privado de desfrutar. A verdadeira sabedoria, que é pura, que é pacífica e que leva a bons resultados. Você está comigo? Então é o contrário no reino de Deus. Ele diz, no reino de Deus é o contrário. E ele dá agora como são as colocações. Ele diz: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Então Jesus está dizendo, no reino de Deus é o contrário. Aqueles que quiserem ter o seu desenvolvimento, o seu crescimento, busque servir. Esse é o grande segredo do crescimento espiritual. E eu estou aqui para te ajudar, porque muitas pessoas chegam na igreja e elas chegam para serem servidas. Você está comigo? Elas até entendem os direitos delas. E se elas não forem bem atendidas, elas já têm um ponto de insatisfação ou de reclamação. Eu estou aqui para ser servido, tem que me servir direito. Mas no reino de Deus, a Bíblia está dizendo, quem quiser progredir, quem quiser participar, quem quiser se desenvolver, é o contrário. Desenvolva a capacidade para servir. Então olha que informação assustadora. Uma pessoa que não serve, ela ocupa a posição mais rasa que tem no reino de Deus. Amém? Eu não sei se você quer ficar nessa posição, porque é o contrário. Amém? Quem é servido ocupa a posição mais rasa, a não ser que sirva também. Mas se uma pessoa não quer servir, só quer ser servida, eu digo, no reino de Deus você ocupa um lugar muito baixo. Você está comigo? Porque o reino de Deus, ele traz essa proposta, ele traz essa condição, que é a do amor. Né? O amor não busca os seus interesses. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Deus ama dar. Nascemos de novo. Gente, não é justo a gente ter um pai e ter a natureza do vizinho. Você está comigo? É justo a gente ter a natureza do nosso pai. Nosso pai ama dar. Amém? O vizinho é egoísta. O vizinho visa só os seus interesses. E muitas vezes nascemos de novo e não deixamos a natureza do nosso pai se expandir através da gente. A gente está desenvolvendo uma estrutura mundana que vem desse oposto, né, da oposição a Deus, que é o inimigo das nossas almas, diabo, Satanás, como queira nomeá-lo. Então, no reino de Deus se faz necessário servir. É tolice, é loucura a gente deixar de dar continuidade. Muitas pessoas nascem de novo, mas a continuidade na vida delas não acontece. Elas ficam estagnadas, elas não experimentam do verdadeiro poder de Deus, da vida, da satisfação. Essa é a razão que muitas pessoas não chegam a desenvolver motivação na vida cristã, na vida espiritual, na vida religiosa, no congregar. Tem muitas pessoas que a vinda delas à igreja não passa de uma obrigação. Eu vou porque eu tenho medo de me desviar, eu vou porque eu tenho medo de ir para o inferno, mas elas não chegam a desencadear esse bem-estar, essa alegria, essa motivação. E eu vou te dizer, o segredo está em não ter entendido como as coisas são no reino de Deus. No reino de Deus, quem quiser se desenvolver, precisa servir. Você está comigo? Olha comigo outras
verdade. A Bíblia fala, em Hebreus, capítulo 10, versículo 24. Hebreus, capítulo 10, versículo 24. Ele diz assim: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor. A Bíblia está dizendo que o amor, ele é estimulado quando a gente considera uns aos outros. Você está comigo? Tem pessoas que elas dizem assim: eu acho que tem alguma coisa estranha comigo, eu quero ajudar os estranhos aqui hoje, amém? Pessoas que estão deslocadas, pessoas que estão até questionando a veracidade do chamado de Deus, do amor de Deus, porque você diz: eu vejo as pessoas falarem com tanto amor, eu vejo as pessoas demonstrarem tanta dedicação, eu mesmo não vejo isso em mim. É porque isso é estimulado. Uma coisa que é estimulada, se não for estimulada, não acontece. Como se estimula o amor? Considerando uns aos outros. A gente está vivendo num mundo que está nos educando ao egoísmo. E o egoísmo é um veneno, para inibir o amor. O egoísmo vai levar pessoas ao isolamento, que é loucura para o plano de Deus. É contrariedade o plano que Deus tem para as nossas vidas. E eu e você deve ser responsável por nossas vidas o suficiente para não se deixar levar a esse comportamento leviano. Você está comigo? Tem algo que vamos dizer assim, é a imagem mais ou menos do que está acontecendo no comportamento humano. São as selfies. Você já percebeu que as pessoas não conseguem mais tirar uma foto se elas não estiverem? Uma selfie aqui, uma selfie, você procura o seu melhor lugar e os outros que se virem. Você está comigo? Um dia eu estava no restaurante, aí estava esposo, esposa e filha. E cada uma no seu celular. E a esposa tirando selfie. Ela... Amém. O tempo todo. Levei uns 15 minutos observando aquela mesa vizinha. Eles não conversavam. Cada um estava concentrado em si mesmo. Essas pessoas vão ter na vida delas um efeito, que é não se importar com os outros. Aí você começa a dizer: não é de mim mesmo, não é de você mesmo não. Você está relaxando um exercício que estimula o amor. Esse exercício é considerar os outros, de propósito. Estava lendo um livro, não lembro o nome, é um americano, e os nomes são difíceis, fica mais difícil ainda para a gente repetir. Mas ele dizia o seguinte, ele disse que ele foi ajudado na sua juventude por um professor que era de religião na escola onde ele estava, e esse professor era um homem muito piedoso, e ele deu para aqueles alunos uma tarefa. Ele disse: olha, durante esses 6 meses que nós estamos iniciando, eu vou passar uma tarefa para vocês nesse período. Então, esse período todo vocês vão colocar isso como uma responsabilidade da minha matéria para vocês. Vocês vão se educar a dar prioridade aos outros. Então trabalhe mesmo, aonde você tiver uma oportunidade, você lembre do que eu falei e você cede para o outro. Se tiver só uma cadeira, deixa o outro sentar. Se tiver alguém carregando um peso, se ofereça para ajudar. O que ele estava fazendo? Exercitando o amor. Diz que no final desse período, aqueles alunos descobriram um modo de vida tão abençoador, que produzia neles uma satisfação tão boa, porque eu vou te dizer, irmãos, o galardão do egoísmo é solitário. Você está comigo? Mas o galardão que o amor traz para as nossas vidas, eu digo, é um produto que não tem na terra, é um sabor que não tem na terra. É uma satisfação, é uma alegria que você não pode encontrar em coisas naturais. Mas quando você se deixa levar para esse exercício, isso produz esse resultado, esse bem-estar.
Isso é a sabedoria do alto. Então servir, considerar uns aos outros, vai estimular essa ferramenta tão poderosa que faz a nossa fé operar. A fé opera pelo amor. Agora imagine, uma pessoa que está tomada de egoísmo, a fé vai operar bem nessa pessoa? Ela pode saber o que é fé, como fé vem, como fé cresce, mas a fé opera pelo amor. Então quando nós desenvolvemos o servir, essa condição espiritual, ela está sendo desenvolvida, e isso nos leva a nos dar bem em todas as áreas da nossa vida. Então aí vem o fervor, vem a percepção, vem as direções de Deus, ou seja, ficamos ativos, e essa responsabilidade está com você. Você está comigo? Tem algumas coisas que eu quero compartilhar. Tem um exemplo, né, que aconteceu na minha vida, assim, e depois se tornou um exemplo. Nós alugamos uma terra há 10 anos atrás, e a gente chamava de fazenda, né? Eu acho que era um complexo de infância, e encontramos um grupo de amigos com o mesmo problema, e a gente alugou uma terra para se achar fazendeiro. E aquela terra a gente decidiu criar e cultivar, e tinha um rapaz que trabalhava com a gente, e a gente quer plantar milho. Ele disse, tá bom, eu vou arar a terra. E ele preparou aquela área, eu trouxe a semente, e ele plantou, e um dia eu cheguei, naquela semana ele disse, pastor, eu plantei todo o lugar que foi arado, mas sobrou semente. E eu disse para ele, plante tudo, ou seja, mesmo onde não foi arado, você pode plantar também. Por uma pequena experiência que eu já tinha com os meus pais, eu já sabia que aquilo não ia dar certo, mas era uma tentativa, né? Ele plantou, com o passar do tempo, aquela planta que foi no solo arado, ela desenvolveu estrutura e cresceu. A que foi plantada na terra que não foi arada, ela amarelou e não desenvolveu, ficou numa pequena estatura, ou seja, incapaz de frutificar. E um dia eu ia ministrar sobre a oferta, e me veio essa palavra arar, e eu quis pesquisar, fui lá, abri o aplicativo, pesquisei, arar, e a primeira definição que veio, não era uma definição oficial, mas era em forma, né, de uma parábola, de uma história, e ele dizia assim, quando você ara a terra, dói, né, porque você rasga, né, você pega a terra que está quieta lá, e você faz aqueles sulcos, você rasga. Arar é exatamente isso, é rasgar a terra, fazer esse movimento na terra. E ele dizia assim, quando você rasga, dói. E me chamou a atenção, eu disse, isso é interessante, né? E ele disse, mas quando você faz esse processo de arar a terra, os gases nocivos que estavam retidos por causa da compactação da terra, faz mal à semente. É por isso que a planta, ela consegue nascer, mas não se desenvolve, porque ela tem que lidar com aqueles gases nocivos que fazem mal a ela. É por isso que ela amarela e não desenvolve. A terra arada teve o benefício de ser liberado esses gases. Então a semente não lida com gases nocivos numa terra arada. Quando arou, aqueles gases nocivos saiu e o oxigênio oxigenou. Aquela terra está apta, ela está favorável à semente. Agora fica comigo, me vem essa imagem. Pessoas que não querem que doa nada. Elas não servem porque dói, né? Vai exigir de mim, eu não gosto de compromisso. Então eu quero estabelecer uma vida na igreja só para receber terra compactada. Você está comigo? Eu não quero fazer nenhum compromisso, porque isso vai exigir de mim, e eu só quero receber terra compactada.
Então é provável que pessoas assim se exponham à palavra, mas a palavra não desenvolve ao ponto de frutificar. Essa pessoa ganha essa cor amarelada, que nunca chega a produzir fruto. E vai ficando, com esse peso negativo. Estou na igreja há 1 ano, nada acontece comigo. Estou na igreja, mas não percebo fervor na minha vida. Eu não percebo interesse. Eu vou à igreja forçado. Gases nocivos que está concorrendo com a semente. Egoísmo é um gás nocivo. Você está comigo? Pessoas que pensam muito em si mesmo. No reino de Deus, irmãos, é loucura, porque nascemos de novo para uma nova proposta. Nascemos de novo para essa novidade de vida. Como pode ser novidade de vida se a gente está defendendo as vestes do velho homem? A Bíblia diz que a gente precisa se despir do velho e se vestir do novo. Então servir vai colocar em atividade esse processo de arar tua vida. Tem outras pessoas que dizem assim: eu não quero dar satisfação da minha vida para ninguém. Eu na verdade nem gosto de ter uma igreja, eu sou de todas. Ser de todas não é unidade nem é sabedoria, é indisposição de se submeter. Outro gás nocivo que atrapalha a palavra que tem chegado a você. Eu tenho dado testemunho de pessoas que têm recebido uma palavra genuína, mas não têm produzido resultados. Teve um grupo de pessoas que na minha juventude, quando eu cheguei no Verbo da Vida para fazer o centro de treinamento, eu tinha 23 anos de idade, era limitado nos meus recursos, mas tinha um grupo naquela que fizeram até o rema. E aquele grupo, eles gozavam de um privilégio, tanto de recursos, como eles tinham uma busca, Eles estavam nos maiores e melhores eventos que existia aqui no Brasil. Era muito comum, durante o ano, eles terem 2 ou 3 conferências internacionais, que muitas vezes, algumas delas, eram realizadas pela Adonep, muitos ministros de renome importantes vinham para essas conferências, e essas pessoas voltavam daquelas conferências com livros e testemunhando do quanto foi bom, chega a gente ficava com água na boca. Essas pessoas estavam expostas às melhores unções e ministrações da época. Mas essas pessoas não tinham vínculo com a igreja local. Elas achavam que a igreja local atrapalhava a vida delas. Elas não queriam compromisso, elas não queriam se envolver num departamento. Elas se deram ao título de ser uma elite do corpo de Cristo, que não servia a ninguém, só eram servidas. Você está comigo? Passou-se 10 anos. Muitas pessoas que não iam para essas conferências, nem tinham acesso àquelas literaturas, engrossaram a estrutura, cresceram e frutificaram. E aquelas pessoas ganharam uma cor amarelada. Mesmo exposto às maiores unções e às melhores ministrações, mas na vida pessoal não tiveram desenvolvimento, porque lidava com uma atitude que contraria no reino de Deus. É loucura. Você está comigo? No reino de Deus é o contrário. Agora, se nós entramos no reino de Deus para evoluir, não é sabedoria se adequar? Não se dá bem quem entra no reino de Deus só para receber, só para ter vantagem, só para ser servido. No reino de Deus se espera essa devoção, essa consagração, entender para que foi chamado e se deixar levar nesse processo. Então tem pessoas que não querem compromisso, tem pessoas que entram na igreja, assistem o culto e vai para casa. Elas parecem que estão fazendo uma boa sabedoria. Não estou te criticando, mas como teu irmão mais velho, eu estou te ajudando com um conselho. Olha na tua vida se o fervor é algo presente de forma espontânea.
Olha, se visão, entendimento da vontade de Deus, inspiração, se você está latente, né? Que você dorme, mas quando você dorme já é prejuízo, porque você está perdendo alguma coisa, você quer estar animado, ativo. Você percebe que uma pessoa deprimida, a tendência dela é se isolar, dormir demais, quarto escuro. Isso é a contramão da vida. Uma pessoa que está assistido pela vida, ele dorme pela necessidade de descansar, mas ele não vê a hora de acordar, porque diante dos olhos dele tem uma visão, tem um alvo, tem uma motivação, tem uma força. Eu te digo, irmãos, isso vale mais do que dinheiro. Dinheiro não encoraja ninguém não, dinheiro é problema, sabia? Você sabia que dinheiro é problema? Quem tem muito dinheiro tem muitos problemas a administrar. Tem vantagens, mas tem a tendência de uma pessoa ir para a preocupação é bem maior. Dinheiro não é o que determina o sucesso de uma pessoa. Agora eu te digo, força determina. Você pode não ter R$1 no bolso, nem na conta, nem perspectiva de chegar. Mas se tu tiver força, eu te digo, tu é um galardoado de Deus. Tu vai conseguir, tu vai alcançar. É possível com força alcançar dinheiro, mas com dinheiro não é possível alcançar força. Você está comigo? Mas a quem Deus vai galardoar com força? Quem está alinhado no propósito. Você está comigo? Quem está correspondendo à expectativa, Deus vai impulsionar quando nós estamos alinhados com aquilo que Ele tem na nossa vida. Me lembra um fato. Quantos lembram da história de Jonas? Então Deus deu um comando para Jonas: vai à cidade de Nínive. Então a vontade de Deus estava nessa direção. Se ele tivesse se colocado disponível, sim Senhor, estou aqui para fazer a tua vontade, eu te digo, a graça de Deus, a capacidade de Deus, a força de Deus, os recursos de Deus, ia o impulsionar nesta missão. Mas ele disse, não, em vez de ir para Nínive, eu vou para o contrário, eu vou para Tarse. Eu te digo, tinha graça de Deus para ajudar ele nessa missão? Tinha força? Tinha sabedoria? Tinha recurso? Não. Estava ele sozinho lidando com as circunstâncias. E ele sozinho lidando com as circunstâncias são pesadas demais. Tem muita gente lidando com circunstâncias pesadas demais. E você diz, cadê Deus? Deus está no plano que Ele estabeleceu para a tua vida. Amém? Deus está no propósito que Ele tem para a tua vida. Se você se estribar no seu próprio entendimento, você não vai desfrutar da graça, não vai desfrutar da força, não vai desfrutar da sabedoria, não vai desfrutar da provisão. Mas quando nós alinhamos com aquilo que Deus tem para as nossas vidas, graça, força, capacidade vem para nos assistir. Então tem pessoas que não querem vínculo. Elas preferem ter esse relacionamento. Eu te digo, não vai dar certo. Você vai conduzir tua vida até um peso que vai te prender. E você não vai conseguir mais nem vir à igreja. Você precisa ser rápido a entender como é no reino de Deus. No reino de Deus é o contrário do que é no mundo. Quem quiser desenvolver, busque servir. Eu li um testemunho, né? Um livro falando sobre voluntariado. E nesse livro, o autor, que era o pastor da igreja, ele disse que na igreja dele tem esse método, né? Eles convidam quem quer receber Jesus, quem quer receber o batismo, quem quer receber cura, e o quarto, quem ainda não é envolvido em nada aqui na igreja, passe lá no balcão, dê o seu nome, porque envolvimento naquela igreja é um dever primário. Você está comigo? Porque ele entendeu, é pelo envolvimento que tem o desenvolvimento. E disse que um homem que trabalhava na Bolsa de Valores, eu acho que ele entendia, o meu chamado é isso, vou à igreja apenas como um complemento. Ei, deixa eu te dizer,
o sentido da tua vida é Deus, o dom que Ele te deu, que vai muito além da tua profissão. Tua profissão é o suporte para você ser e fazer o que Deus te chamou. Necessariamente não tem que ser um pastor de tempo integral, mas o dom e o talento que Deus colocou na tua vida. É por isso que a gente não depende de dinheiro para servir bem. Eu acho que foi Lucinha que ministrou ontem aqui falando. Tem pessoas que vai dosar a fidelidade dela no trabalho por aquilo que ela ganha. Ah, não estão me pagando direito, eu vou fazer mal feito. Você não pode fazer mal feito por causa da tua natureza de excelência que você carrega. Você faz bem feito sendo recompensado ou não recompensado. A Bíblia diz: viste uma pessoa diligente na sua obra, perante reis será posto e não vai permanecer muito tempo em categorias baixas. Porque a diligência é uma moeda que o céu valoriza. Você está comigo? Eu lembro, dou esse testemunho para você entender que somos humanos. Minha profissão era mecânico, eu trabalhei até ser chamado para o ministério de tempo integral. Quando o Senhor me deu essa convicção, eu fui até o meu patrão e eu disse para ele, eu queria que o Senhor fizesse um acordo comigo e me desse as contas, porque agora eu vou. Ele não deixou eu nem concluir, ele disse: vai ser crente agora, né? Era o entendimento que ele tinha para a vida integral. Aí ele se levantou e disse: pode ir, eu não vou dar suas contas não. E saiu da sala e eu fiquei lá. Ele era ignorante. Aí eu saí da sala, a moça, a secretária dele viu, fez aquela cara assim, disse: se ele não concordou, você vai ter que pagar, né? O aviso, você vai ter. Eu ia sair dali devendo. Aí eu saí daquela sala triste, 7 anos de trabalho, e no que eu entendia, tinha me esforçado. Aí eu disse: eu vou voltar e vou fazer raiva. Não é assim que faz os avisos no mundo? Ou seja, eu vou só fazer raiva. E quando eu estava me dirigindo do escritório para a minha área de trabalho, o Senhor pegou minha atenção e disse: volte lá e faça melhor do que o que você vinha fazendo. Até a hora extra eu fiz no aviso. Você está comigo? Conclusão: aquele homem chegou no outro dia e eu vi ele agoniado. Ele procurou meu encarregado e ele disse assim: diga ao irmão que treine outra pessoa para ficar no lugar dele, e eu vou pagar as contas dele. Oh, aleluia! Quando você decide acertar com Deus, Deus trabalha a tua causa. A gente faz bem não é porque nos paga, é porque faz parte da nossa natureza. E quem age assim vai encontrar o favor de Deus. Pode não vir através das pessoas, mas vai vir através das oportunidades que Deus vai abrir. Trabalhar de graça, você já trabalhou? Eu já trabalhei. Pastor Bando dava esse testemunho e eu tive o privilégio de imitá-lo. Eu sofri um acidente, e quebrei a clavícula. Na época era meio grosseiro colocar o gesso. Eu passei de 30 a 40 dias assim. Quando tirou o gesso, meu braço não abria. E não se falava muito em fisioterapia naquela época, principalmente para pessoas que não tinham plano de saúde. Então fiquei assim e estava convivendo com o meu alejo. Aí surgiu uma campanha para fazer os bancos da igreja. Um marceneiro disse: compre a madeira que eu faço os bancos, só preciso de uma pessoa para me ajudar. Eu estava disponível, não levantei a mão por completo porque não podia. Me disponibilizei, servi. Trabalhamos na construção daqueles bancos entre 3 e 4 meses. Ia lá, ficaram muito bons os bancos de excelência. Agora, enquanto eu pegava madeira, bota na serra, bota naquelas máquinas, olha a fisioterapia de graça que Deus estava conseguindo para mim. Meu braço foi esticando, terminei bom. Amém. E depois que eu terminei, aquele marceneiro disse: rapaz, eu gostei do seu serviço, fique me ajudando. Ajudei por mais 3 meses.
E no final, para ele demonstrar a gratidão, ele me deu um par de meia Lupo. Até hoje eu tenho raiva dessa marca. Se tiver algum representante aqui, foi o que ele me deu como salário de 3 meses. Agora eu digo, Deus não é injusto. Foi desse convívio, nesse ambiente, que eu fiz um contato com uma pessoa. E essa pessoa me falou de uma vaga, e ela me recomendou naquela empresa. E é impressionante que no dia que eu fui para fazer o teste, né, para me apresentar, o dono da empresa, esse mesmo ignorante lá das contas, ele estava lá e disse, quem é? Ele disse, não, veio fazer o teste para essa função. Aí ele disse assim, tá bom, mas faça o seguinte, treine ele para aquela função. Eu fui promovido no primeiro dia que cheguei. Eu ganhei um treinamento pela empresa para um nível mais alto na minha profissão. Deus estava me pagando aquilo que aquela pessoa não quis me pagar. Quando você acerta para com Deus, pode ter certeza, Deus trabalha a tua causa. Volta para o teu trabalho, esquece esse negócio de quanto você ganha, vá lá e manifeste o reino de Deus através de você. Faça bem feito, faça com excelência, faça com qualidade. Peça a Deus, Pai, me dá sabedoria, me dá habilidade. Seja excelente no que você faz. Servindo, você está liberando gases nocivos e permitindo uma condição da bênção de Deus poder vir, porque Deus tem em vista te abençoar. A Bíblia diz, sede fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Deus já tem um muito te esperando, meu amado. Ele só está aguardando você ser fiel naquilo que você já tem na sua mão. Mas nesse ponto de partida, as pessoas negligenciam. As pessoas não querem envolvimento. As pessoas não querem rasgar, né? Mesmo que doa um pouco. Eu gosto de dizer que a submissão dói. No sentido conforto, é melhor não estar submisso a ninguém. É melhor não dar satisfação a ninguém. É melhor não prestar conta com ninguém. Terra compactada, ninguém mexe, mas não frutifica. Você está comigo? Porque tem oposição aos valores do reino de Deus, que não faz bem à palavra. A palavra não se desenvolve nesse ambiente. Então, na submissão, você escuta nãos, quando você não queria ouvir um não. O que é um não? É arar a terra. Para que gases nocivos que está lá, que você nem sabe que está. Ah, o pastor não concordou, disse não. Mas Deus sabe, eu me disponibilizei, está com Ele Deus, vou guardar meu coração, vou manter brilho no olho, animado. Não é ofendido, não. Não é diminuindo a intensidade, porque a Bíblia diz que aquele que trabalha com mão remissa empobrece. Mas a mão dos diligentes vem a enriquecer. Gente, tem muita gente aqui que a prosperidade está acumulada para você, só esperando você sair desses gases nocivos que está impedindo você alcançar o que Deus tem preparado para você. Pessoas que estão vivendo um alto nível de egoísmo. Ah, eu não gosto de trabalhar em grupo, não, pastor. Grupo é muita, como é que tem umas palavrinhas que diz? É muito moído. Tem essa palavrinha aqui? É muita confusão, é muito disse-me-disse. Eu prefiro não me envolver. Terra compactada. Não vai doer, não, mas também não produz resultados. O de Deus não pega, o desenvolvimento não vem. Quando você se expõe a um grupo, você vai ter contrariado a sua vontade. Você vai ser exigido de você suportar a meninice. Isso incomoda? Incomoda. Dói? Dói. Mas o que está acontecendo, diga, a terra está sendo arada. Coisas ruins estão saindo e algo de Deus está sendo estabelecido. Vai fazer bem a palavra. Você vai perceber sabedoria chegando, percepção chegando.
Você está comigo? Deixa eu te levar para uma história e a gente conclui. Vai para 2 Reis. Oh, aleluia, você está animado? Eu estou animado. O melhor, irmãos, está por vir. Não pense que evangelho é só isso, não. Tem muitas pessoas sem expectativas no evangelho. A gente está sendo educado para o que vai ser ainda. Aleluia. Tem coisas na maturidade. Tem coisas esperando a nossa vida adulta. Tem coisas esperando o nosso desenvolvimento para se manifestar. Olha o que diz 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Estamos falando sobre servir. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retira-se para ali. Você está comigo? O que a gente tem aqui, uma família que de forma espontânea entendeu a oportunidade de servir. Quem exigiu? Não foi um pedido, não foi uma ordem, mas eles entenderam como as coisas são em Deus. E por iniciativa, eles quiseram fazer. E fizeram algo com excelência. Observe que tinha uma ordem. Fizeram um quarto, obra de pedreiros. Colocaram lá de forma organizada uma cama. Vamos lá ver a mobília do quarto. Uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Na intenção de servir aquele homem de Deus, servir a obra de Deus. E cada vez que aquele homem vinha passando por aquele lugar, ele tinha esse lugar para descansar, para se hospedar. Certo dia, na vinda desse homem, Deus moveu o coração, que era o profeta Eliseu, e ele disse: pergunta para essa família se tem alguma coisa que a gente possa fazer por eles, porque eles têm feito um bem a gente. E o servo do profeta foi lá e perguntou para a mulher: vocês precisam de alguma coisa? E a resposta é interessante. Ela disse que não precisava de nada. Ela falou no versículo 13: este disseram ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: o que há de se fazer por ela? Ela disse: não, eu não preciso de nada, eu habito no meio do meu povo, eu não tenho falta de nada. E o profeta insistiu: mas o que se pode fazer por ela? Porque quando você faz algo cumprindo um princípio, é impossível reter o que Deus quer liberar. Você está comigo? Não tem como reter. Quando um princípio é praticado, Deus quer liberar uma bênção. E o moço disse: eu vejo que ela anda sem filhos. E não ter filho para uma mulher naquele tempo era um problema. E quando o profeta disse assim: eu vejo que tu anda sem filhos, eu acredito que ela disse: não mexa nesse assunto não, esse assunto já está superado.
Isso era algo que eu desejava demais, tentei demais, mas não consegui. Isso é algo que eu decidi sepultar na minha vida. Ei, Deus quer ressuscitar sonhos que naturalmente pessoas não conseguiram, mas cumprindo os princípios, vai abrir a porta para Deus trabalhar na satisfação daquilo que deseja o coração. E ele disse: daqui a um ano eu vou voltar e tu vai estar amamentando. Então Deus satisfez algo que aquela família nem considerava mais possível, porque ela tinha uma disposição para servir. Fica nisso, vou simplificar. Esse filho morreu. Quando jovem, talvez 8, 10 anos, acompanhando o pai nas tarefas, ele disse: pai, estou com uma dor na cabeça. E mandou o filho para casa, o filho morreu. E quando ela viu o filho morto, ela foi atrás do profeta e trouxe, apresentou aquela necessidade. O profeta veio até ela, a casa dela, entrou no quarto, orou por aquela criança ressuscitou e ele devolveu a mãe. Olha, Deus trabalhando em favor daqueles que entendem o princípio do reino. Tem pessoas, irmãos, que elas vivem alheias, é como se Deus não amasse elas. É como elas precisam até buscar em outras pessoas: ore por mim para ver se Deus através de você me vê. Não precisa disso. Esse afastamento se dá por você não entender como as coisas são no reino de Deus e não corresponder. Como é o desenvolvimento no reino de Deus? Quem quiser ser grande, desenvolva o servir. Essa mulher entendeu, de forma espontânea, começou a servir, trouxe a atenção de Deus para a casa dela. Ela tem um desejo: vou suprir. Veio uma circunstância sobre ela, vou intervir. Agora o melhor ainda está para vir. Vai para 2 Reis, capítulo 8. Agora, falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele ressuscitara, a mesma mulher, dizendo: levanta-te e vai com a tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Deus se antecipou, trazendo instrução para aquela mulher, como passar por um tempo difícil de 7 anos. Por que Deus teve essa atenção, ao ponto de trazer essa informação bem localizada? E aquela mulher, por instrução de Deus, saiu daquela terra e foi para outro lugar. E aquela terra sofreu uma terrível fome. Pessoas que são assistidas porque entenderam o propósito. A Bíblia diz: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você precisa corresponder com o princípio do reino, é servir. Mas vamos lá, olha que coisa interessante. Terminou aquele processo, aqueles 7 anos, e aquela mulher voltou para a terra de onde ela saiu. Ela tinha casa, ela tinha posses. Você lembra, ela era rica. Mas por necessidade de sair daquela terra, ela deixou tudo para trás. E agora ela volta, 7 anos depois, e vem falar com o rei. Agora olha que coisa interessante. Versículo 4 do capítulo 8. Ora, o rei falava a Geazi, moço de Eliseu, o homem de Deus, dizendo: conta-me, peço, as grandes obras que Eliseu fez. Contava ele ao rei como Eliseu ressuscitara a vida de um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi ao rei: meu senhor, esta é a mulher
e este é o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Olha que coisa interessante. Do nada o rei disse: conta aí as histórias do profeta. Isso é coincidência ou Deus agindo? Deus agindo. Aí o moço do profeta começa a dizer: ele fez muita coisa, mas teve uma coisa que me chamou a atenção, foi ele ressuscitar um menino. Quando ele estava contando isso, a mulher aparece, dizendo: rei, eu vim reivindicar minhas terras. Geazi disse: meu Deus, a mulher, ó rei, essa é a mulher, esse é o menino. Amém. Isso é providência ou Deus agindo? Porque Deus está agindo? É porque ele tinha um plano muito especial com essa mulher, ou essa mulher entendeu o princípio do reino de Deus? Essa mulher entendeu o princípio do reino de Deus. No reino de Deus, a gente está levantado para servir. Se você não tem um lugar, invente um. Mas vai ser servindo que você vai promover o teu desenvolvimento. Você está comigo? Interrogou ele a mulher, versículo 6. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial dizendo: faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu, todas as rendas do campo, desde o dia em que ela deixou a terra até agora. Até o aluguel retroativo foi pago para aquela mulher. Aí eu te pergunto por quê? Diga: favor de Deus. E por que o favor de Deus veio sobre aquela mulher? Porque ela entendeu que no reino de Deus, ser grande é servir. Ser o primeiro é servir. Você está comigo? Eu não concluí o testemunho, do convite lá da igreja que convidava. Quem aqui não serve ainda? Era um dos convites daquela igreja. E uma família, se levantou e foi até lá. Ele trabalhava na Bolsa de Valores. Eu parei aqui, não foi? E ele foi lá porque aquela insistência, se envolva. Ele pensava: não, eu já tenho minha profissão, eu estou na igreja apenas para um complemento, uma composição. Tem pessoas que vivem assim. Elas trabalham na profissão e acham: não tem nada a ver com vida religiosa, eu vou lá só para receber. E aquele convite disse: você faz o quê? Ele contou um pouco, disse: venha nos ajudar nos escritórios. Ele disse: não, eu já faço isso durante a semana toda, tem outra coisa? Aí disseram: não, a gente tem um grupo aqui no sábado que a gente faz capinagem. A gente corta a grama, poda as árvores e trabalha a preparação do estacionamento. Venha e traga a sua família no próximo sábado. Então ele veio, trouxe mulher, crianças, e lá estava aquele grupo de pessoas, podando as árvores, cortando a grama, pintando os meus fios. E ele foi lá e começou a se envolver fazendo aquilo. Disse que no outro dia ele acordou motivado para chegar cedo na igreja, porque ele queria ver as pessoas sendo abençoadas pelo serviço que ele tinha prestado. Então o culto agora não era mais uma obrigação que ele tinha que ir, um prazer agora já estava desenvolvido. E ele conta no testemunho que ele suportava ir para a Bolsa de Valores trabalhar, mas não via a hora de chegar o sábado. Oh, aleluia! Ele descobriu o segredo do reino. Você está comigo, meu irmão? Eu estou aqui para te ajudar. No reino de Deus, não servir é a posição mais rasa. Só ser servido pelos outros é uma posição que eu te diria: não queira ela. Te deixa isso numa posição muito rasa. Fere o plano e o propósito que Deus tem na tua vida. Existe algo que Deus colocou em você. E eu dizia aqui nesses dias: o que Deus te chamou para fazer, você é tão bom que outra pessoa, para te substituir, teria que trabalhar muito naquilo para o qual Deus te chamou. Agora, tem pessoas que não são chamadas para música, quer tocar. Você não vai ser bom. Tem pessoas que não foram chamadas para o ministério dos 5 dons ministeriais, querem pregar. Você não vai ser bom. Tem pessoas que não foram chamadas para liderar,
querem liderar, você não vai ser um bom líder. E isso vai machucar você e vai dar a ideia que você não presta, que você é incapaz. Mas tem uma coisa que Deus te chamou para fazer. E se você identificar, você vai ter que trabalhar para não ser orgulhoso, porque você vai ser tão bom naquilo. Você vai fazer tão bem, você vai produzir um bem tão grande. Você está comigo? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela assim: dá para ser feliz. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu sei que pessoas estão se posicionando hoje aqui. Eu sei que pessoas estão sendo tiradas desse engano. É muito cômodo não fazer nada, só chego lá, sento, sou servido. Essa é uma posição indevida. Existe algo que você foi chamado para fazer. Eu digo em forma de brincadeira, mas é verdade. Se você, eu sou recém-chegado aqui na igreja, eu ainda não tenho uma função, eu ainda não tenho credibilidade. Eu digo, se antecipe as pessoas que ficam lá na recepção e seja uma pré-recepção, extraoficial. Amém? Sorrindo para as pessoas. Vou finalizar com esse testemunho. Um dia eu terminei de pregar, e quando eu terminei de pregar lá na igreja sede, eu ainda estava à frente da igreja, e quando eu ia descendo, um grupo assim de umas 10 pessoas levantaram a mão, entre eles um irmão da igreja, e ele dizia assim: pastor, vem aqui. E a igreja é um pouco espaçosa, eu me dirigi àquele grupo, e eu pensei assim: eles vão elogiar a mensagem. Me cobre com teu sangue, Jesus. Amém. Aí quando eu cheguei perto deles, aquele membro da igreja disse: pastor, está nos visitando essa família. Era pai, mãe, filhos. Aí eu disse: que bênção, sejam bem-vindos, alegria recebê-los aqui. Ele disse: pastor, eu estou impactado. Aí ele disse: eu nem prestei atenção ao que o senhor disse, então já não era a mensagem. Eu nem prestei muita atenção à mensagem, me desculpe. Porque quando eu cheguei, a forma como eu fui recebido no trânsito me impactou, que eu estou pensando até agora. Então aquela família não foi alcançada pela pregação, ela foi alcançada pela forma como ela foi tratada na recepção. Então o que nós fazemos é colocar o nosso dom a serviço de Deus. E quando o nosso dom está a serviço de Deus, Deus está amando pessoas e Deus está falando com pessoas. O que você está fazendo, meu irmão? Em que você está servindo? Se porventura você se acha nessa categoria: eu não estou servindo em nada, eu só estou sendo servido. Você precisa tomar uma decisão hoje que começa com a consagração. Você dizendo: pai, eu entendi, obrigado por me alcançar com essa revelação. Eu me disponibilizo e eu te oriento. Comece a procurar uma coisa por onde você possa começar. Tem pessoas que param também dizendo: eu não sei para o que eu fui chamado. Eu vou te dizer qual é a tua responsabilidade com o chamado. É você ser disponível para a necessidade imediata que está diante de você. Até que a definição do que Deus te chamou para fazer esteja bem claro e a oportunidade aberta. Porque tem pessoas que dizem assim: eu só não me envolvo aqui na igreja porque eu já sei o meu chamado. Meu chamado é para fora, meu chamado é para missões. Mas a porta já está aberta? Se a porta não está aberta, então o teu vínculo ainda é onde você está. Até a véspera da viagem. Você está comigo? Mas tem pessoas que encontram motivo de não se envolver. Não se envolver é loucura. Não se envolver vai fazer de você uma terra compactada, que a palavra de Deus vai vir, mas não vai frutificar. Você não vai comer o fruto da palavra.
colhida da sua própria vida. Você vai ficar dependendo de migalhas vindo de outras pessoas. Eita, glória a Deus. Estou com vontade de correr. Aleluia. Existe algo para o qual Deus te chamou. E se você colocar o seu dom em atividade, o pastor Cícero Lucinha vai começar a lidar com essas buscas. Pastor, quero fazer o rema. Ou seja, a coisa pegou. Pastor, a escola de ministro vai vir para cá. Eu estou com desejo da escola. Ou colocando o dom em manifestação. Oh, aleluia, queria que você ficasse de pé. Aleluia, Pai, no nome de Jesus eu ministrei tua palavra. Você sabe do cuidado do coração, de ter os teus filhos andando na verdade. Obrigado por sabedoria pousando sobre a vida de cada um. O espírito de sabedoria e de revelação, e que nenhum dos meus irmãos esteja na loucura do isolamento, do egoísmo, mas que eles entendam esse lugar de servir, de querer ser útil, de colocar o dom a teu serviço, e que eles sejam tomados, Pai, de ímpeto, de sabedoria, que sejam consagrados, santificados e útil ao possuidor. Que o teu Espírito tenha liberdade de operar, tanto querer como realizar de todas as coisas. Eu abençoo e declaro paz, em o nome de Jesus. Estenda a tua mão para a pessoa que está do seu lado, assim de cumprimentar, e diga a ela assim: parabéns pelo dom que você tem no corpo de Cristo. Aleluia, aleluia. Você é tão bom naquilo para o qual Deus te chamou, que não é justo esse dom não estar em atividade. Olha para a pessoa de novo e diga assim para ela: o teu dom faz falta. Oh, aleluia, oh, aleluia, aleluia, Pai, obrigado, Senhor. Eu creio num despertamento, eu creio em inaugurações hoje à noite, e pessoas consagrando, dizendo: eis-me aqui, Pai. E você vai usar esse pouco e vai multiplicar, que vai resultar em grandes homens e mulheres de Deus, pessoas encontrando esse lugar de realização, de satisfação. Serão testemunhos, você tendo uma base legal de operar provisão, livramentos, intervenções, o cuidado de Deus acompanhando essas pessoas, em o nome de Jesus. Aleluia. Você pode sentar. Se você está aqui hoje à noite e você ainda não fez uma decisão, e eu te digo, dessa parte, essa outra, né, que foi ministrado hoje, que é a entrega, a aceitação. Se você não é convertido, ou se você estava afastado da igreja e você está aqui hoje à noite, presta atenção a essa observação. Não é comum para uma pessoa que não é convertida estar numa igreja num domingo à noite. Se uma pessoa que não é convertida se acha numa igreja num domingo à noite, eu só posso dizer: Deus encontrou tua atenção e Deus está agindo na tua vida. Você está debaixo de uma assistência de Deus. Eu conto do meu testemunho, quando minha mãe disse para mim: vá para a igreja, e eu nem olhei para ela, disse: vou não, e continuei brincando, e uma instrução da parte de Deus veio assim: por que você não vai para a igreja? E aquilo me incomodou tanto, que eu fui em casa, eu tomei um banho e fui para a igreja. Na igreja, aquela mesma instrução disse para mim: esse povo é de Deus, fique no meio deles. Eu nem deixei terminar o culto, eu levantei a mão na hora errada. Entreguei a minha vida fazem quase 40 anos. Se você está aqui hoje à noite, foi Deus
chamou a tua atenção e está movendo você, porque Ele precisa que você abra a porta para Ele fazer uma obra extraordinária na tua vida.